Boa noite, pessoal, tudo bom? Tô vendo que tá chegando as pessoas. Eu já vou colocar o nosso convidado aqui conosco, tá bom? Boa noite. Vamos dar um tempo para todo mundo chegar, né? Mas já boa noite, Juninho. Tá aqui Aldi Fernandes, Selmo Cortes. Oi, Lilian, querida, tudo bom? Muito obrigada pelo prestígio, viu? Opa, muito legal. Sejam todos muito bem-vindos a esse projeto, viu? Ele tá aqui por vocês mesmo. Vamos dar um tempo para as pessoas chegarem, né? Enquanto isso, eu vou chamando o nosso convidado para que ele consiga entrar. E na sequência a gente já faz a apresentação e começa o nosso bate-papo, tudo bem? Então vamos lá. Vamos colocar o Dr. Cristiano. Olá, boa tarde. Tô sem áudio. Áudio. Não. Eu tô te ouvindo. Ótimo, que bom. Então era uma questão do microfone mesmo do telefone. Então, pessoal, vamos começar. Primeiro eu quero agradecer a presença de cada um de vocês por estar prestigiando. Nós estamos começando um projeto chamado N Business Live. Esse projeto ele tem o propósito de contribuir com todo o nosso segmento que vem sofrendo a partir da chegada da crise do Covid-19, né? E que nos fez uma série de desafios à nossa frente, com perda de caixa, perda de demanda, uma série de proibições, redução de frota. Como é que a gente pode, né? Como que a gente pode, num momento desse, de desafiador e inesperado, porque até agora a gente ainda não tinha vivido nada parecido, né? Pelo menos as nossas gerações, como que a gente consegue, né, atravessar isso e ir além, né, para quando tudo isso voltar? Pensando nisso, a N Business tomou a iniciativa de escrever uma cartilha com algumas dicas, né, com algumas dicas estratégicas para ajudar as empresas nesse momento. Essa cartilha teve uma repercussão tão bacana que ganhou esse desdobramento, que são essas lives, trazendo convidados especiais, como hoje o Dr. Cristiano, que está aqui conosco, para falar um pouco, trazendo conteúdo do que pode ser usado na prática sobre diversos temas.
O tema de hoje, que nós vamos falar, é sobre gestão tributária, né? E aí a gente vai entender como é que a gestão tributária é tão importante e como que ela pode nos ajudar nesse momento, né? A live vai ser dividida em 3 blocos, né? Porque pelo Instagram a gente não consegue ficar muito mais que 50, uma hora. E são 3 blocos. O primeiro vai ser o que é a gestão tributária. No segundo, a gente vai falar um pouco sobre os benefícios diretos desse recurso para a empresa, como na prática isso se realiza. E, por último, a gente vai contar um pouquinho de cases de sucesso, falar de algumas empresas, da experiência do Dr. Cristiano. Tá ok? Então, meus queridos, eu vou dar a palavra ao Dr. Cristiano. Seja muito bem-vindo, Dr. Cristiano. E a palavra é toda sua para se apresentar e a gente começar a conversar, tá bom? Obrigado, Patrícia. Bom te ver de novo. Ó, primeiro, deixar meu registro aqui, agradecer pelo convite e te parabenizar por essa iniciativa tão bacana. Adorei, achei muito, muito legal e muito salutar no momento que a gente vive, né? É um momento ímpar, acho que todo mundo que a gente conhece, acho que ninguém viveu uma pandemia do jeito que a gente está vivendo, com confinamento, lockdown, essa coisa toda. Muitos setores da economia estão sofrendo gravemente e, enfim, alguém no meio disso tudo para ajudar é sempre muito bem-vindo, né? Com certeza. Então tá ótimo. Doutor Cristiano, conta pra gente o que seria a gestão tributária, né? E o que de fato, assim, teria algum tema central, algum que a gente poderia dizer assim, de carro-chefe, que é o mais impactante, que tem mais impacto e relevância para as empresas nessa sua atuação? Então, gestão tributária, do meu ponto de vista, seria uma economia lícita, né, de tributos, é racionalização da tributação da empresa. Hoje, em especial, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque cada centavo está fazendo diferença. Então, racionalizar como é que vai ser a tributação de uma empresa licitamente é indispensável para sobreviver no mercado. Hoje, Patrícia, o que a gente tem assim como carro-chefe, né, pela permeabilidade do trabalho, é a recuperação previdenciária na folha de pagamento, recuperação de créditos previdenciários. É um trabalho bem conservador, porque a gente só trabalha com identificação de verbas que já estão pacificadas, que têm declaração e repercussão geral ou no repetitivo. O que é isso, né? Explicando. O judiciário, há bastante tempo, ele procura meios de desafogar o número de ações. E o formato último, né, em uso é a repercussão geral, quando é o STF, e repetitivo, quando a gente fala de última instância, sendo o STJ. Ok. Tentando traduzir isso em termos leigos, seria o seguinte: é um tema que o tribunal já decidiu exaustivamente, ele já repete a decisão, então não tem mais nenhuma alteração no entendimento. Seria como se colocasse assim, uma placa na porta do tribunal dizendo: amigo, se você veio falar de um desses temas relacionados aqui, você já tem a sua decisão e pode voltar, você não precisa da corte. Se o assunto for diferente, seja bem-vindo, bata a porta e entre. Então são temas pacificados, são temas que o judiciário está repelindo, ele não quer que você submeta mais aquilo à corte. Então ele já tem uma decisão fixada, importante diferenciar, que a gente não está falando de jurisprudência, súmula vinculante, nada disso. É uma sistemática muito mais segura, muito mais robusta, né? E o trabalho da gente é baseado nisso. A gente vai na folha de pagamento das empresas, identifica todas as verbas em que já não haveria mais, não existe mais a incidência, e consegue recuperar isso em créditos. Importante, só para complementar, o que acontece? Diante desse cenário de repercussão geral e do repetitivo, né, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela emitiu 2 pareceres, porque também é muito fácil de entender que era perda de energia litigar, né, ter contencioso com essa matéria. Então eles criaram um rol de não recorrer e não contestar. É um rol que autoriza os procuradores a não mais se insurgirem contra os contribuintes, né,
naqueles temas, porque eles já estão pacificados. Então, o procurador não sofre nenhum tipo de sanção, ele consegue atuar com bastante tranquilidade nesses temas. E aí eu entendo que isso é totalmente administrativo, então, o processo, né? Porque como eu expliquei agora há pouco, essa sistemática de repetitiva repercussão geral é exatamente para evitar o acesso ao judiciário. É uma sinalização indiscutível do judiciário para dizer: não venha aqui discutir esse tema. Não mova uma ação por isso. Mova uma ação por outra coisa. Esse tema, por outra coisa, não. menos por esse. Sim. Esse então, é um direito adquirido e de pronto uso, né? Como se fosse de prateleira, eu pego e posso ter acesso. é uma grande felicidade, porque assim, alguém gastou energia para gente. Com certeza. Né, é uma decisão que vale para todo mundo, para o país inteiro, e a gente tem até que agradecer, né, a quem foi lá, moveu a ação e conseguiu a declaração, conseguiu a inclusão na sistemática, porque agora a gente tem a possibilidade de usar. Notícia boa, né? E me diga Sim. uma coisa, Cristiana, só para eu entender. Esse período, né, como é que funciona isso? Porque nesse período de crise, a gente fica muito preocupado, assim, as empresas estão precisando de ajuda nesse momento, né? Tem ideias fantásticas para uso em longo prazo, mas o que na prática a gente conseguiria dizer para eles assim: olha, esse é um recurso, é um capital que você tem à sua disposição. Em quanto tempo? Desde o diagnóstico, né? Porque deve ter algum diagnóstico, enfim, como se processa, até a disponibilidade dessa receita. Tá. A gente tem um software que trabalha com inteligência artificial, que remonta as bases e tudo, então a gente consegue muita velocidade na análise. A gente consegue analisar o período que é de 60 meses, né? Além disso está prescrito, só excepcionalmente que não, e no máximo 5 dias. Se a gente tiver... Nossa, 5 dias? 5 dias. 5 dias a gente analisa tudo. Eu sou leiga, mas eu acho que é rápido esse prazo, não? Sim, e dependendo se a fila de trabalho estiver tranquila, a gente consegue às vezes até com 48 horas ter o resultado. Que legal. O software ele é rápido, o que demora mais é a conferência que a gente faz, que é pessoal, né? Mas o software é bem rápido para fazer análise. Muito bacana. Eu acho assim, que é muito interessante, assim, muito relevante essa oportunidade, né, doutor Cristiano? Como eu tinha falado antes, é uma opção que, desde que a gente conversou pela primeira vez, me mostrou que, caramba, existe algo pronto para ser recuperado das empresas, e nesse momento que a gente está precisando de recuperar fluxo de caixa, acho que esse é o foco principal, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte: bacana, encontrou lá dentro da empresa esse diagnóstico, quanto tempo mais ou menos até esse capital estar disponibilizado para a empresa? Então, como a gente tem esse arcabouço jurídico que sustenta o procedimento todo por via administrativa, é imediato. Então, se a gente fez a análise 5 dias depois, a gente já tem o resultado, a partir dali a empresa já tem acesso à utilização do crédito, já é imediato. Bacana. E me diga uma coisa, assim, como que é essa questão além desse crédito, né? Que expectativa os empresários podem ter do montante, né, assim encontrado, né? Que eles podem revisar lá dentro da sua empresa e eles encontrarem qual a expectativa de montante que eles podem encontrar? Boa pergunta, Patrícia. Obrigado por ela, porque era um ponto importante, é um ponto muito importante para ser abordado. Assim, é uma estimativa, mas a gente, depois de fazer já mais de uma centena de vezes esse trabalho, em média, a gente encontra de 1 a 2 folhas brutas de pagamento. Então, se você tem uma empresa com uma folha de R$1 milhão, possivelmente a gente vai encontrar algum número entre 1 e 2 milhões em créditos. Então, assim, é um valor bem expressivo. Sempre é. Muito expressivo, né? E como que o senhor vê nesse momento de crise, né? Eles encontrarem esse valor, o que significa isso para eles? Ou seja, como é que esse dinheiro vem para o caixa, eu posso pagar qualquer
qualquer custo, fica totalmente disponível para mim, ou é um crédito que fica em algum órgão, tipo Receita Federal, e lá eu vou poder ir usando isso aos poucos para outras contas, por exemplo. Só para trazer assim, um pouco mais tangível, né, para as pessoas. Sim. Infelizmente, quem faz as regras desse jogo é a Receita Federal, é o governo, Ah, né? linda a receita. Então, a instrução normativa 1810, que é que está em vigor, ela diz o seguinte, que se você identificar pagamentos a maior, você pode optar, né, por utilizar nos vincendos. Em regra, é o que acontece. Porque se você inicia um processo administrativo para recuperar isso em dinheiro, quando ele chegar no final e a empresa estiver ativa, a Receita vai falar, não vou lhe pagar, você utiliza isso no vencendo. Então a gente perde esse, assim, encurta, né, pega um atalho nisso e já faz isso direto. Toda a informação do crédito, ela vai para o ECAC, então o procedimento ele é muito transparente, auditável, rastreável, tudo. A Receita tem acesso a toda a informação e a gente faz a utilização do crédito a partir disso. Legal. Esse ECAC, você pode falar para a gente qual é o órgão? Porque eu acredito que tenha muita gente aqui que não tem intimidade com esses órgãos, né? Me perdoe e me ajude nisso, porque tem coisas que Não, tá bom. eu faço o exercício de tentar não ficar falando grego com aramaico, né? Aquela mistura. Eu entendo, eu entendo. ECAC é o portal da Receita Federal que concentra todas as informações fiscais da empresa. E de pessoa física também, tá? Mas no nosso caso aqui, pessoa jurídica. Legal. Então é lá que fica, só para eles entenderem, se tentar montar, né, montar uma imagem, né? Eu sou muito visual, então tudo eu fico tentando encaixar como se fosse um PowerPoint. Então essa receita vai ficar disponibilizada lá nesse portal. E à medida que ele tenha, vamos trazer um caso concreto agora, por exemplo, que ele tenha algum tipo de pagamento de verbas rescisórias, né, nesse momento, porque, infelizmente, por mais que muitas das empresas não queiram cortar na carne, que a gente fala, né, cortar a sua equipe, mas muitas das vezes vai ser necessário, né? Nem que seja não rescindir os contratos de trabalho, mas readequá-los, né? Seja modificando os horários, isso acaba implicando em ISS ou INSS e outros impostos, né, que incidem sobre isso, né? Essa verba encontrada e esse crédito gerado servirá para pagar isso? Então, serve para pagar o tributo. E a gente ainda tem uma possibilidade que tem um período mais recente, mas já é possível, de fazer a permutabilidade do INSS com outros tributos federais. A possibilidade jurídica sempre existiu. Só que por um problema de sistema, na Receita Federal, existia esse empecilho. Hoje não existe mais, os sistemas já mudaram e você já consegue fazer a permutabilidade. Existe uma restrição no período de análise, no período de apuração do crédito, tá? Mas é possível. Se tiver alguma empresa com, de repente não precisa, na hora da gestão, né, tributária, não precisa tanto do INSS, mas precisa de utilizar, precisa pagar um outro tributo federal, um IRPJ, pode usar o crédito do INSS nesse outro tributo. Tá bom. Pessoal, eu estou vendo que está chegando pergunta aqui, né? Entrou até uma pergunta. E antes da live começar, a gente recebeu várias perguntas por e-mail, né? As pessoas entraram também pelo inbox do Instagram e mandaram muitas perguntas. A gente vai seguir aqui com todo o conteúdo, que é muito rico, que o Dr. Cristiano tem para compartilhar conosco, e depois a gente vai responder diretamente, tá bom? A cada um de vocês, tá ok? Se vocês concordam de ser assim, se vocês acham que assim, eu acho que assim o Dr. Cristiano vai poder até ser mais atencioso, né, e correr melhor sobre dúvidas, porque aí cada um vai trazer para a sua realidade, né? Se o senhor quiser também fazer diferente, doutor Cristiano, o senhor fala, tá bom? Não, por mim tá ótimo. Então tá bom. E tá muito bacana aí a participação, tá? Eu acho que pra gente, para mim, que estou fazendo isso pela primeira vez, estar aqui hoje com esse grupo de pessoas, está sendo algo assim extraordinário dessa oportunidade. E quanto mais pessoas tiverem conhecimento disso, pensem, mais pessoas podem ser ajudadas com esse conhecimento, né?
E aí me vem uma outra dúvida. Pessoal, eu olho muito para cá porque eu estou também vendo pelo computador, tá? E aí eu estou acompanhando as perguntas, que fica muito melhor, porque na minha juventude eu já não consigo mais ler essas letrinhas aqui pequenininhas. Tá bom? Eu ainda estou com essa barreira, eu vou perder. Eu já perdi eu vou perder completamente. isso e vou botar um óculos vermelho, alguma coisa desse tipo. Então, mas, bacana. enfim, deixa eu te falar, doutor Cristiano, me diga uma outra dúvida, muito bacana, eu acho que deu para que as pessoas entendessem, né, um pouco sobre como que é a disponibilidade desse crédito, mas acredito que deve ter algumas interrogações na cabeça dele. E me diga, o que eu preciso? Né? Deve botar um pouco de insegurança também. Cara, é tanta documentação que eu vou ter que levantar, eu vou ter que abrir todos os meus números, e se eu não tiver tudo isso organizado, não tiver à mão, ou não tiver tudo da forma como se determina, né? Como é que a gente... Quais são os documentos, né? Qual é todo o documental que é necessário para que as empresas consigam iniciar esse processo, né? Em cima de qual documento que se faz todo o diagnóstico? Legal, vamos lá. Eu vou aproveitar o gancho da pergunta e já vou tocar em alguns pontos. Beleza. Primeiro ponto, a gente faz a análise do crédito sem custo. A gente não cobra nada da empresa. Então, sem compromisso. Manda a documentação para a gente vai analisar e eu vou voltar com o número. Eu vou dizer, olha, a empresa tem tanto de crédito. A partir daí, negocia-se, fecha o contrato, enfim. Mas a apuração a gente faz sem custo nenhum. Tá. O período de análise já tinha falado, são 60 meses, então são 65 resumos de folha, as CFIPs, que a gente usa uma por ano, e a tabela de incidência. Então o checklist é bem simples, não é um checklist complicado. Além da gente ter a proteção contratual de confidencialidade, a grade salarial também não será exposta, porque a gente trabalha com os números consolidados, o resumo da folha. Isso é muito importante, né? O sistema já trabalha assim, então não precisa, se a empresa não quiser, não precisa expor a grade salarial dos funcionários. A gente trabalha com os resumos sem problema nenhum. Que bacana, muito legal. E isso é uma informação importante, né? Então a gente faz em cima do sintético, da folha de pagamento. E quais são os outros documentos que você mencionou? CFIP, uma por ano, e a tabela de incidências da folha, que é um documento único. Entendi. Muito interessante. Bom, isso é muito legal porque, assim, a gente vai passar agora para o segundo bloco do nosso bate-papo, né? E aí eu queria que agora, diante de tudo, a gente entender um pouquinho mais. Eu acho que deu para abrir, assim, algumas visões para cada uma das 26 pessoas que estão aqui conosco nesse momento. Mas vamos falar de prática. O que você me diz de benefícios diretos desse crédito? O que as empresas podem sentir na prática como benefício da gestão tributária, né? Então, de largada, fluxo de caixa, porque todo mundo sabe que a parte tributária ela pesa muito nas contas de uma empresa. Tem um detalhe interessante. Depois, pós-realização desse trabalho, como a gente ajusta o sistema colocando já para não tributar onde não deveria, o INSS também da empresa fica mais barato para o futuro. Então a gente recupera o passado e o futuro, porque acontece esse ajuste, ele também, o recolhimento vai ficar menor. Cara, muito interessante. E a gente não cobra nenhum honorário para futuro, a gente só cobra sobre o passado. O futuro é da empresa. Agora, de resultado imediato, você tem, assim, essencialmente uma empresa com um fluxo de caixa melhor e no mercado ela ganha outro status, porque na parte de concorrencial ela fica mais competitiva. Sim. Porque a parceira dela que não fez esse trabalho vai continuar recolhendo a maior.
como muitas empresas do Brasil afora estão recolhendo. A gente tem uma assertividade, nossa, beira 100%. É muito difícil a gente barrar numa empresa em que a gente não encontre crédito nenhum. Muito difícil. Interessante. Eu vou só mencionar aqui duas perguntas, porque elas são ligadas ao que a gente falou agora há pouco, né? Porque estão perguntando aqui se esse processo é de realização judicial administrativo, que foi o dela, Estrela. Muito obrigada pela sua participação, viu? E teve a Gisela, ela está perguntando o seguinte: qual a expectativa de apuração dessa... E como a gente já tinha mencionado antes, se o senhor não se importar e quiser repetir isso para eles, tá bom? Problema nenhum. Bom, em relação à primeira pergunta, o procedimento é 100% administrativo. Não existe necessidade nenhuma de manejar uma ação judicial. Então, todo o procedimento é administrativo. E a outra pergunta foi ao quantitativo. A estimativa de recuperação é de 1 a 2 folhas brutas de pagamento. Então, eu exemplifiquei, falei, se você tem uma folha de, sei lá, R$1 milhão, possivelmente a gente encontra de crédito de 1 a 2 milhões. É óbvio que isso é uma média dos 60 meses. A folha aumenta, diminui. Eu estou fazendo aqui com um número absoluto só para a gente entender. Sei. Não, sem problema. Muito interessante. Conseguimos responder essas perguntas? Só dá um joinha aí para a gente saber se ficou entendida essa pergunta. Vamos ver se eles colocam aí o joinha. Então, bacana. Eu acho que, assim, também pode surgir, doutor Cristiano, uma outra insegurança, né? Porque, assim, dentro da empresa, eu acho que os contadores, enfim, sejam eles funcionários da empresa ou como prestadores de serviço, eles têm toda uma carga de trabalho, né? E fazem um trabalho de excelência lá dentro, né? E esse trabalho que está chegando, ele vem apenas para somar nesse sentido, né? Exatamente. Esse trabalho não é nenhum tipo de crítica ao trabalho da contabilidade. É muito importante que se entenda que ele é um trabalho híbrido. Ele é jurídico e contábil. Uma perna só disso não funciona. Tem que ter os dois lados, os dois pilares. Se não tiver os dois pilares, não funciona. Eu até costumo dizer nas reuniões que eu vou que eu sou filho de contador. Então eu não gosto que fale mal do contador. Porque o contador está lá, sofre demais, tem que ficar... A legislação ela se atualiza com uma velocidade muito grande. É uma guerra, a contabilidade é uma guerra. É uma guerra. O cara que está ali, ele é um herói. Então a gente não pode chegar lá para, pelo amor de Deus, criticar o trabalho do contador. De jeito nenhum. O contador tem que ser muito nosso parceiro nesse negócio, porque a gente está agregando valor ao trabalho do contador. É meramente isso. Né? Agora, tem uma outra pergunta que também já foi do que a gente falou, a Rama, da psicóloga, de psicologia. Ela está perguntando o seguinte para a gente, por que é um processo administrativo? Ela ainda não ficou claro para ela. Tá? E tem uma outra pergunta aqui que eu acho que também vale a pena a gente falar na live, porque deve ser a dúvida de muitos. Se durante a crise, né, durante esse período de crise, se existe alguma previsão de mudança tributária ou se teve alguma mudança exatamente nesse benefício que a gente está mostrando aqui, né, que é o benefício de recuperação de crédito previdenciário, né? Tá. Bom, vamos por parte. Por que o procedimento administrativo? Eu falei lá no início que o judiciário ele tenta escapar do assoberbamento do número de ações. E várias fórmulas foram criadas ao longo dos anos. Hoje, o que a gente tem funcionando é esse sistema de declaração de repercussão geral pelo STF e repetitivo no STJ. Esse mecanismo, a natureza dele é exatamente essa. Os temas que forem incluídos na sistemática é uma sinalização clara e inequívoca do judiciário, das cortes superiores, dizendo não venha ao judiciário para discutir esse tema. Porque já está pacificado aquilo que eu tinha falado antes, né?
Está lá na prateleira, você pega essa decisão e Exatamente. segue o trâmite estabelecido na jurisprudência. É isso? Assim, eu até já fiz a experiência, há uns anos atrás, por uma cliente minha, entrei com mandado de segurança sobre um tema desse. Imediatamente eu recebi uma decisão do STJ, que é a decisão objeto do que eu estava fazendo, e não se formou nem o processo, porque eles simplesmente não intimaram a PGFN. Entendi. Entende? Você distribui a ação, ele te entrega lá a decisão e, tipo, volta para casa. Entendo. O mecanismo é para reduzir o número de ações. Então, ele funciona para isso. A natureza dele é exatamente essa. E existem outras coisas que são acessórias à sistemática, como eu estava falando. A PGFN criou um rol de não recorrer, não contestar, ou seja, não vamos mais brigar judicialmente. Emitiu um segundo parecer para a Receita Federal para dizer: Receita, para de autuar o contribuinte em temas incluídos em repercussão geral no repetitivo, ou nos temas pacificados. Entendi. Ó, pela ordem, excelência, a PGFN traduz para a gente. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá ótimo. Tá. Teve uma pergunta aqui também que eu queria que o senhor já pensasse. Patrícia, faltou a segunda pergunta. Eu falei do 100% administrativo e tinha outra. Me lembra aí qual era, que eu já esqueci. Não, eu também. Mas a outra pergunta era o seguinte, com relação à mudança, se nessas mudanças todas devido à crise, se houve alguma mudança nesse direito já adquirido, né, de recuperação de crédito, se tem alguma mudança tributária que possa impedir esse tipo de recurso. Especificamente sobre isso, não. Aconteceram mudanças tributárias agora durante a pandemia, aí me perdoa o governo federal, mas muito tímidas. Porque o que eles estão fazendo é só postergar o vencimento de tributos. Eu não entendo que isso seja eficaz para salvar as empresas. Eu li essa semana que 600 mil empresas já fecharam durante a pandemia. 9 milhões de rescisões de contrato de trabalho. São números, assim, estratosféricos, são números nunca vistos antes. Exatamente. Então a gente precisa de medidas mais agressivas para manter as empresas ativas. Você postergar o tributo daqui para lá não muda muito o cenário. Particularmente, eu não vejo isso como uma medida muito eficaz. Eu acho ela muito tímida. É eficaz, mas assim, a eficácia dela é pequena. Entendo. E a última pergunta que foi feita, eu acho que deve estar em dúvida com muita gente, é com relação a quais as empresas que são que podem ser beneficiadas dessa gestão, né? desse recurso. Então, pergunta importante também, muito bom. Olha só empresas, do que eu estou falando aqui da recuperação de créditos previdenciários, só funciona no regime de lucro real e lucro presumido. Empresas optantes pelo Simples, pelo método de tributação, não é possível recuperar INSS nessas empresas. Elas recorrem em guia única, então não tem como fazer. Agora, lucro presumido, lucro real, em tese, todas elas, você está numa empresa, lucro real, lucro presumido, com folha de pagamento, em tese, ela tem crédito de INSS a recuperar. Muito legal. A gente está indo para o último bloco do nosso bate-papo, né? Eu sei que é um tema vastíssimo e assim a gente pode ficar aqui infinitamente, né? Mas deixa ele fazer uma pergunta. Quais foram as suas experiências assim com empresas? Como eu tenho um viés muito grande do segmento de ônibus, né, que são as operadoras, e todo o ecossistema que orbita a mobilidade, queria te perguntar o seguinte, se você poderia compartilhar, enfim, qual foi algum resultado bacana ou a sua experiência, citar, pelo menos, se puder citar alguma empresa ou algumas empresas, não só de ônibus. Eu gostaria, assim, meu coraçãozinho vai ficar mais feliz se a primeira for de ônibus e depois citar um pouquinho de outras, né, que já foram beneficiadas dessa solução, né?
Então, como eu acabei de dizer, a permeabilidade desse trabalho é muito grande. Então, todas as empresas, lucro real, lucro presumido, com uma folha de pagamento, tem crédito a recuperar, em tese. Então, a gente atinge muitos nichos de mercado. Para falar de transporte, em Macaé nós fizemos a Fiel Transporte, que é uma empresa de ônibus, tá? É Lá um do case Edson Júnior. exatamente o Dois que eu me lembro queridos aí. agora. Nós temos um portfólio grande dentro do setor de óleo e gás, que é uma vocação inicial. Então, Uhum. Priner, Smart Coach, o grupo James Fisher, todas essas a gente já fez. Swire, Wellfield, empresa de geologia, rede de farmácia, Drogaria Max, Drogaria Santa Lúcia, a rede das duas a gente já fez. Tem a, tem a Spice, que é uma loja que vende utensílios de cozinha em shopping, uma franquia. A Sei. gente já fez a rede também. Então, é muito versátil, a permeabilidade é muito grande. Bacana. A gente tem cases de sucesso em muitos setores. O nosso público aqui, sua grande maioria, é o público do transporte, né? E fico feliz que assim eles tenham esse recurso, né? E que com certeza possam usar na prática esse recurso para eles, né? Sim. Agora, me diga uma coisa, bacana, e qual foi, assim, se você tivesse que resumir, assim, deles, assim, qual foi o diferencial que trouxe segurança para as empresas, né, com relação ao uso desse recurso, né? Porque, é claro, toda vez que a gente vai mexer com a receita, quando a gente vai discutir qualquer tipo de tributo, né, às vezes a gente receia que isso entre numa discussão sem fim, né? Mas as empresas podem contar com algum tipo existe algum tipo de seguro, sendo bem objetivamente falando, existe algum tipo de seguro que possa proteger na hora dela impetrar com esse recurso, usar desse benefício? Então, toda empresa que firmar o contrato com a gente, ela vai ter uma série de garantias. Desde garantias contratuais de garantia, tá? Então, um detalhe importante. Algumas consultorias, alguns escritórios fazem o seguinte, fazem a apuração do crédito e entregam para a empresa operacionalizar a utilização. E a posteriori, acontece aquele jogo de empurra. O advogado diz que Sei. fez certo e que a culpa é do contador, que eu não gosto que critiquem. Então, o que a gente faz? A gente faz o processo do início ao fim. Não tem jogo Ok. de empurra, não tem confusão. A gente faz da linha de largada à linha de chegada. Então, nas garantias contratuais, a gente acompanha a empresa até a homologação do trabalho, tá, junto à Receita. Qualquer interpelação que houver, nós respondemos, né? A matéria é nossa, a gente abraça aquilo. Todas as medidas administrativas e judiciais são por nossa conta. O contrato tem um seguro de responsabilidade civil. Então, o prejuízo que a gente causar à nossa cliente, alguma falha que a gente cometer, tem uma apólice ainda para garantir isso. Vale registrar que a apólice nunca foi utilizada. Isso é muito Isso é legal. importante. Isso já E dá a um gente, alento, né? e a gente manda a apólice para o cliente, ele confere lá com o corretor dele, não tem problema nenhum. Tá? Bacana. Então, assim, a gente procura reunir tudo. A rapidez para fazer a análise, a operacionalização rápida e todos os mecanismos que permitam que a nossa cliente fique confortável em nos contratar, se beneficiar disso, né, sabendo que a gente vai acompanhar isso do início ao fim e a gente tem um índice de sucesso muito alto. Que ótimo. Porque, assim, Eu tô sentindo. desculpa te... Não, fica à vontade. O espaço é seu. É muito importante dizer que esse trabalho é um trabalho extremamente conservador. A gente não está em nenhuma aventura tributária, a gente está trabalhando em cima de um tema pacificado, que levou quase 2 décadas de discussão até chegar nesse ponto de maturação. Então, quando a gente Entendi. fala que vai entrar numa discussão com a Receita, não é para ter discussão. A gente está trabalhando com uma coisa que já está sedimentada, já está pacificada.
Então, por isso que a gente consegue oferecer todas essas garantias. Legal, isso é muito importante, né, doutor Cristiano? Porque estamos num momento de crise e que a gente não pode perder oportunidades por levantar falsas expectativas ou, de repente, abrir uma porta que, ao invés de ajudar, poderia gerar mais dores de cabeça, né, das quais a gente já tem enfrentado diariamente, né? Acho que esses pontos todos me deixam assim com uma sensação, como a gente conversou antes da live, muito motivada, sabe, com o pensamento aqui, por que não, né? Eu acho que eu, como empresa, por que não levantar um diagnóstico para pelo menos eu decidir, né, se isso vale a pena ou não e seguir adiante, sabe? Muito mais do que qualquer outro tipo de coisa, é ter um caminho novo, por exemplo, pelo menos para mim, que tô nessa caminhada aí há 12 anos, quase 13 anos, e que já orbitei por tecnologia, mentoria na operação, na questão da organização da empresa como um todo. Eu nunca tinha entrado nessa seara, né? E não ouvia os empresários na mesa, quando a gente discutia, né, no almoço e tudo mais, discutindo sobre as dificuldades. Eu acho que isso ainda é pouco revelado, né? É pouco sabido pelas empresas. Então, eu agradeço imensamente e queria te deixar aí à vontade de fazer suas considerações finais, deixar o público aí também à vontade, se quiser jogar mais alguma pergunta, para aproveitar aqui a presença do doutor Cristiano. A gente ainda tem aí uns 15 minutos antes do Instagram levar a gente embora. Perfeito. Assim, eu acho que não tem que ter medo de fazer análise, porque a análise não gera custo. Vale a pena conversar minimamente com a gente para entender toda a sustentação jurídica que esse trabalho tem, assim, com mais detalhe. Em várias oportunidades em que a gente aborda lá alguma empresa, o jurídico vem validar o modelo, isso é muito importante, tá? Assim, mais uma vez, não é um produto, porque quando você fala em tributário, a gente tem muita gente, eu vou chamar de arrojado, no mercado, vendendo coisas esquisitas e fórmulas estranhas. Então o empresário ele tem muita alergia quando você fala em tributário. Só que é preciso enxergar que, como todo setor, você tem gente séria e tem gente menos séria. A gente trabalha com produtos, assim, com trabalhos bem conservadores. É óbvio que se o cliente precisar de alguma coisa diferente, tudo a gente busca, procura, faz da melhor maneira possível, a gente quer atender. Durante muitos anos, eu raciocinava muito como o advogado, e eu tento muito fazer o exercício de me enxergar como o empresário, me colocar no lugar do meu cliente. O que ele precisa? Isso é fundamental, né? Eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro é fundamental, né? Exatamente. E assim, se eu estou no lugar do outro, como é que eu vou ficar confortável para contratar um trabalho? Eu tenho que entender, eu tenho que ver. E esse trabalho ele é muito transparente. E a gente tem outros trabalhos que a gente desenvolve e tudo, mas assim, esse que eu escolhi para falar é o nosso carro-chefe e é o que tem a maior permeabilidade. Ele é versátil, é bem amplo. Mas, dependendo de cada caso que a gente vai esbarrando, a gente tem outras soluções para apresentar para as empresas também, para outras situações. Muito legal. Doutor Cristiano, chegaram assim, eu recebi aqui um parabéns, falando assim que as explicações estão de forma bem clara, isso aí é muito legal, né? Que bom. Teve também, assim, aqui teve uma pessoa perguntando também como é que processa, né? E eu já tinha explicado que esse processo, a pessoa está perguntando se esse processo é manual ou se tem uma tecnologia por trás disso, né? Tem uma tecnologia. Foi outra coisa que eu achei interessante quando o senhor me contou que o senhor desenvolveu, né, um robozinho para buscar essas análises, né? Então, assim, isso traz mais precisão
o diagnóstico, né, em si, né? Um Isso detalhe aí é muito bacana. interessante que eu lembrei agora também é o seguinte, como a gente fica remontando as bases da folha, eventualmente a gente esbarra em alguma coisa que foi tributada até por engano e acaba gerando mais crédito. Ou Eu me por lembro algum que você tinha motivo comentado da interno. redução da folha também, né? Da redução da carga na folha, porque É, é a partir dessas descobertas, né? exatamente, para o futuro. A gente tem uma cliente que, por um motivo interno, uma questão sindical, eles tinham duas verbas iguais, uma tributada, a outra não. A gente sentou, conversou, mostrou, não era exatamente um erro, era uma decisão interna deles, mas que estava gerando o custo. Recuperamos o crédito dessa verba, fizemos a alteração da questão sindical, ajustamos isso e ficou reduzido para o futuro também. Muito bacana. Muito legal. Te deixo à vontade. Eu quero agradecer a todo mundo que está conosco até agora, né? Hoje está caindo um temporal no Rio, então deve ter muita gente também sem internet, né? Mas eu estou vendo que tem gente de outras localidades. Tem uma amiga, uma recém-amiga, Paula Isanelli, lá da Secretaria, né, de Mobilidade de Maceió. Muito obrigada pela tua presença, viu? O Citamob também está aqui com a gente, e tantos outros, porque eu já vi passar tanta gente, eu não quero ser injusta e não falar todo mundo, né? Mas é muito importante citar essas pessoas, porque é sinal de que, de alguma forma, esse conteúdo é relevante para elas, né? E eu quero deixar aqui, doutor Cristiano, esse canal sempre aberto, eu acho que é muito bacana. É como se a gente estivesse numa mesa, né? Não uma mesa de negócios, que esse não é o objetivo, mas é uma mesa de discussão, como se fosse um gabinete de crise. Nós estamos aqui para discutir como que a gente pode, na prática, resolver e encontrar opções que me deem mais fôlego de atravessar essa fase, né? Esse que é o objetivo, né? Então, eu deixo o senhor à vontade para fazer suas considerações finais, viu? Algo mais que o senhor queira contribuir, que o senhor queira falar, porque aí depois eu vou falar aonde eles podem nos contactar, né? E aonde eu vou deixar o link depois para todo mundo acessar o nosso bate-papo, viu? Patrícia, acho que agora é só realmente te agradecer pelo convite, muito gratidão pelo convite e mais uma vez parabenizar pela iniciativa, que muito bacana, eu gostei muito. Igualmente, viu? Pessoal, esse foi o nosso primeiro encontro, né? É claro que é um assunto vastíssimo, mas eu não quero correr o risco do Instagram chegar e cortar o nosso